Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu lar, em nome de Jesus. Esta madrugada agora, por volta de umas 3 e pouco da manhã, eu estava conversando com meu amigo Espírito Santo até às 5 e pouco da manhã, de joelhos no chão. E Deus pôs-me no meu coração trazer nesta noite um recado para você que está em casa, nos assistindo em nome do Senhor Jesus, por uma retransmissão, é claro. Nós estamos gravando esta mensagem para a glória de Deus, para que o Senhor possa falar o seu coração em nome de Jesus de Nazaré. Não só com você que está assistindo na sua casa, ou onde quer que você esteja, mas todos os que aqui estão para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor, que é digno de toda honra. Diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: a tampa da chaleira vai voar aqui nesta noite, irmão. Diga: o Espírito Santo está vindo com cajado hoje aqui. Amém. Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta noite? Porque eu não tenho nada para passar para vocês, a não ser o que o meu amigo pediu que eu lhe passasse, hoje às 3 e pouco da manhã, até às 5 e meia da manhã, de joelhos no chão, na presença de Deus, quando o meu amigo Espírito Santo de Deus revelou-me sobre algo que eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Preste bem atenção, por gentileza. Eu quero começar esta reunião no nome de Jesus, exatamente como o meu amado amigo Espírito Santo pediu-me com que eu lhe fizesse uma pergunta. Quem é você quando tudo vai bem? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Quem é você quando tudo vai bem? Não, mas pergunta mesmo, vai lá, dá uma olhada para a pessoa, pergunta para a pessoa: quem é você quando tudo vai bem? Quem é você quando tudo vai bem? Quem é você quando, para a glória de Deus, você está não no vermelho, mas sim no azul? Quer dizer, financeiro. Quem é você quando você diz: nossa, graças a Deus, mais uma vitória ganha, mais uma conquista conquistada, mais uma porta aberta, mais uma oportunidade garantida? Quem é você quando tudo vai bem? Quem é você quando, para a glória de Deus, as coisas começam a dar certo na sua vida? Quem realmente é você? Bem, meu pastor, claro, né? Quem é que jamais irá ficar triste, abatido, desmotivado quando tudo vai bem? E realmente é verdade. Quando as coisas começam a ir bem na nossa vida, meu irmão, não sobra glória a Deus, não sobra aleluia, não sobra sorriso. É sorriso 24 horas, porque é o bem da verdade. Todos nós sabemos disso. O bem da verdade é que quando as coisas começam a ir bem na nossa vida, meu Deus, nós temos motivos para glorificar, para exaltar, para engrandecer e para bendizer o nome do Senhor. Nós estamos motivados, nós estamos incentivados, nós estamos, sabe, para cima. Nós sorrimos até para o poste, damos glória a Deus para tudo e para todos. A verdade é essa. Quando tudo vai bem na minha, na tua, na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, outra pergunta que eu quero lhe fazer: e quando as coisas começam a desandar, quem é você? Quando as coisas começam a não acontecer como você gostaria que acontecesse, quando as coisas começam a andar para trás na sua vida, quando as coisas parecem que não vai dar certo na sua vida, quando parece que aquele contrato parece que não vai acontecer, parece que não vão assinar aquele contrato, aquela venda que você estava certo, queria vender e de repente não acontece. Quando de repente você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê em quem se quer se confiar ou acreditar, porque não tem ninguém para lhe ajudar. Quem é você? Pergunta o seu irmão que está do seu lado: quem é você quando as coisas vão mal? Pergunta, pode perguntar, por favor. Quem é você quando as coisas vão mal? Quem é você quando as coisas desandam? Quem é você quando as coisas não vão bem? Ah, meu pastor, agora o senhor pegou. Porque quando as coisas não vão bem, sabe quem na verdade eu sou? Um murmurador. Murmuro, reclamo. Olha, o senhor não tem ideia. Eu quero ficar dentro de um quarto enfurnado. Para mim eu não via ninguém, não ouvia ninguém. Eu me isolo por total e por completo.
Quem é você quando as coisas começam a desandar na sua casa? Ah, meu pastor, para falar a verdade, eu sou aquele que perde a paciência. Na verdade, eu já tenho uma paciência muito curta. E quando as coisas começam a ir mal na minha casa, a paciência que eu tinha, que já era pouca, aí evaporou, vai embora, sumiu, desapareceu, deu adeus. Quem é você quando as coisas vão mal? Para um pouco para pensar. Quem é você quando as coisas não vão exatamente como você gostaria que fosse? Quem é você de verdade? Como é que você se porta diante das coisas que meio que começa, sabe, a capengar na sua vida? Você está certo de que aquela venda vai acontecer. Você está tão certo de um jeito que você está animado, você está empolgado. Nossa, glória a Deus, vai dar certo. De repente você chega lá, recebe um não. Como é que você sai de lá para cá? Ah, eu já saio chutando, já saio reclamando, já saio murmurando, já saio... É assim que eu saio, meu pastor. Quem é você, na verdade, quando as coisas não acontecem do seu jeito? Quem é você quando as coisas não acontecem do seu jeito, da sua maneira? De repente, com todo respeito, de repente você tem aquele jeito controlador. E de repente, quando as coisas meio que desandam na tua vida, as coisas meio que saem do esquadro, e você fica meio que, sabe, e a coisa sai do teu controle. Quem é você? Ah, meu pastor, eu perco as estribeiras. Para falar a verdade, se for para mim dizer para o Senhor como é que eu fico quando as coisas vão mal na minha vida, eu perco as estribeiras, pastor. Eu brigo, eu discuto, falo cada palavrão que o senhor não tem ideia, pastor. Eu xingo, mas xingo mesmo, pastor. Quem é você? É uma boa pergunta. Por que o meu amigo Espírito Santo está nos fazendo esta pergunta? Ele está nos fazendo esta pergunta porque muitas vezes deixamos de sermos abençoados e deixamos de recebermos a bênção que seria nossa, minha, sua, para a glória de Deus, porque o inimigo vem simplesmente com uma finalidade: nos provar e nos testar. Quem é você? Escute em nome de Jesus. É uma pergunta muito simples. É uma pergunta muito simples, não é uma pergunta difícil não. Quem é você quando as coisas vão muito bem, obrigado? Mas na verdade, quem é você quando as coisas desandam? Quem é você? Que o Espírito Santo possa nesta noite, para a glória de Deus, diante dos nossos olhos, colocarmos um espelho, para que a gente possa, através desse simples recado, nos espelharmos pelo que o Espírito Santo vai falar com você nesta noite. Porque eu acredito que precisa alguma coisa ser trabalhada aí dentro. Existe alguma coisa que precisa ser trabalhada. Deus quer a nós nos abençoar, quer. Mas muitas vezes, antes de vir a bênção, não tem como não sermos testados. Não tem como não sermos provados. A Bíblia Sagrada diz que para sermos aprovados, nós temos que primeiro sermos provados. Está na Bíblia. Não tem como você ser aprovado se primeiro não for provado. Então, antes da aprovação, vem a provação. Repito, antes da aprovação, vem nada mais, nada menos do que a aprovação. Antes de você ser aprovado, você é provado. A questão é, quando eu ou você, nós somos provados, quem somos nós diante da aprovação? Quem na verdade somos nós diante da aprovação? Quem na verdade é você? Seu marido está aí do seu lado, sua esposa está sentada com você, sua mãe está aí do seu lado, seu pai está do seu lado, seus filhos estão aí do seu lado agora nos ouvindo esta mensagem, e eles sabem muito bem. De repente está passando um filme na cabeça do seu marido, porque ele sabe como é que você fica quando as coisas não ficam do seu jeito. De repente a sua esposa que está aí do seu lado sabe também como é que você fica quando as coisas não saem exatamente como você quer. O seu pai sabe como você fica, sua mãe sabe como você fica, e seus filhos sabem como você fica quando as coisas não vão exatamente como você quer. É uma pergunta simples. É uma pergunta muito simples, mas que é importante que nós nos perguntemos e nos analisemos: quem na verdade sou eu quando as coisas desandam?
quando as coisas não vão exatamente como eu gostaria, meu Deus, eu me preparei para essa prova, Jesus. Eu estudei 6 meses, não saí, não passeei, não fui para lugar nenhum, só estudando. Você foi lá, prestou o concurso, você foi lá, fez a prova, você estava certo que passou, você foi então dar uma olhada no gabarito, você foi ver então se tinha sido ou não aprovado, de repente a coisa bateu na trave, e após então, qual foi a sua reação? Qual foi a sua reação? Como você reagiu a isto? Como foi que você se portou diante disso? De repente você estava certo que ia ser promovido. Não, agora a minha aprovação, sabe, esposa, olha, a minha aprovação vai sair agora, eu vou ser promovido, glória a Deus. De repente não foi você, de repente foi outro que você sabe que nem merecia, porque você tem até trabalhado mais do que ele, se dado mais do que ele, se entregado mais do que ele, se entregue mais do que ele. Quem ficou então? Quem é você? Eu estou lhe fazendo a pergunta pelo Espírito Santo. Então quem realmente é você? Quem na verdade você, como você se porta diante disso? Como você tem a se comportar diante disso? Ah, meu pastor, eu posso ser sincero com o senhor? Pode ser sincero, irmão. Pode ser sincero, e é bom que seja. Pastor, eu penso em desistir. Eu penso não mais vir à igreja. Eu penso, não é nem me desviar não, é dar um tempo, é ficar em casa, para o mundo eu não volto não, pastor. Mas eu fico triste, eu não vou mentir, eu fico triste, eu fico contrariado, eu sei lá, pastor. Pois é, esse é o problema. O problema, me perdoe, não é exatamente porque você não recebeu a bênção, ou porque a sua vida está 100%. O problema é que infelizmente você ainda não entendeu que é muito importante a atitude que nós tomamos, mesmo diante de quando as coisas não vão bem. Vocês estão me ouvindo em nome de Jesus? Essa é a grande questão. Se você pegar a Bíblia, escute, se você pegar a Bíblia, é impressionante. Desde os primórdios, Abraão, Isaque e Jacó. Se você pegar os patriarcas, se você pegar os profetas, se você pegar os sacerdotes, se você pegar os sumos sacerdotes, se você pegar os apóstolos, se você pegar os discípulos, meu Deus, se você pegar esses homens e mulheres da Bíblia, é algo impressionante. Você vai perceber que se gasta páginas e páginas falando de lutas que esses homens passaram. Se você ver a história de José, a Bíblia diz que José teve um sonho ainda quando criança. José teve um sonho ainda quando menino. E a Bíblia diz que o sonho só vai acontecer quando ele agora já está adulto. O que é interessante é que a Bíblia gasta páginas de páginas e páginas e páginas só de sofrimento, só de luta na vida daquele homem. E quando chega a hora de desfrutar, uma página é o suficiente, acaba a história do homem. Acaba a história. Você fica até assim, contou mais do sofrimento, e de repente quando você chega, agora vai começar, porque ele agora, aí acaba a história do homem. Jacó, quando você vê, Jacó sai de casa do pai, Jacó no relento, pedra feita em travesseiro, vai para a casa de Labão. Labão tenta de tudo passar a perna em Jacó. É Jacó lutando para cá, Jacó lutando para cá, lutando para lá. Venceu a batalha. De repente, a Bíblia encerra o assunto sobre Jacó. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e agora todo um percurso, luta. Aí quando Abraão agora vai tomar posse, aí encerra a história de Abraão, começa a história de outro. Interessante, né? É interessante. É como esse homem que nós vamos ver aqui um pouco sobre Jó. Você vê 44 capítulos de sofrimento. 44 capítulos. Aí quando chega no 45, a Bíblia diz
que Deus abençoou Jó 4 vezes mais, acaba a história. Acaba a história. É impressionante que quando eu lhe digo isto, nós começamos a percebermos então que não é só você que passa por luta. Diga isso para o seu irmão: não é só você que passa por luta. Não é só você que estão tentando entulhar os teus poços. Repito, não é só você que estão tentando entulhar os teus poços, porque fizeram isso com Jacó. Entulharam os poços de Jacó. E aí, como é que fica? Porque a Bíblia diz que ele cavava, de Jacó não, de Isaac. Ele cavava, vinha um, entulhava. Ele cavava, vinha outro, entulhava. Ele cavava, vinha outro e entulhava. Não é só você que passa por luta não, querido. Não é só você que passa por provação não. Se você olhar biblicamente falando, não houve um só sequer na Bíblia que primeiro não fosse provado para depois ser aprovado. Só que nós entramos num pensamento de que parece que somente nós passamos por luta, somente nós passamos por dificuldade, somente nós enfrentamos momentos difíceis na vida. É como se o meu, o teu, o nosso problema fosse maior do que qualquer outro, hein? É como se o Deus que nós servíssemos não fosse conosco, não ligasse para nós, porque oramos, é como se a oração não subisse, jejuamos, e é como se não servisse de nada, estamos vindo para a igreja, e parece que a coisa não acontece, você entra em parafuso, você fica sem saber, você fica perdido no tempo, parece que é como se Deus não se importasse contigo. É como se Deus olhasse para você e dissesse: eu não me importo com você, eu não ligo para você, eu dou a mínima para você. E se você não tiver cuidado, muitos são dos que infelizmente o diabo consegue fazer com que essas pessoas cheguem a acreditar que o culpado de tudo o que está acontecendo é Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Porque é interessante, né? Porque quando você vem aqui no livro de Jó, você vem no versículo de número 1 que diz assim, capítulo 1, versículo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. As 4 qualidades de Jó: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é 100% reto? Levanta a mão. 100% reto. Que Deus possa também olhar agora para você e dizer assim: vistes o meu servo fulano? Esse é reto. Reto como Jó. Alguém aqui? Quem aqui é 100% íntegro? 100%, porque o que está elogiando aqui é Deus elogiando Jó, preste atenção, é Deus elogiando a Jó, é Deus dizendo que Jó, ele é reto. Sabe o que é reto, irmã Edmar? Reto quer dizer que só anda em uma só linha, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda. Se Deus está dizendo que Jó é um homem reto, é Deus, meu irmão, é o aferidor de medida, minha irmã, é o aferidor de medida. Quem é melhor do que aferidor de medida do que Deus? Não existe. É o próprio Deus olhando e dizendo: o meu servo Jó é reto. Quem aqui é 100% reto? Reto, 100%. Levanta a mão. A Bíblia Sagrada diz que ele não era só reto, ele era íntegro. Íntegro. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Que ele andava com integridade. Quem aqui é 100% íntegro? Quem aqui é 100% íntegro? Alguém aqui? Levanta a mão. A Bíblia Sagrada diz que ele não era só íntegro. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. Quem aqui é 100% temente a Deus? Quem aqui é 100% temente a Deus?
Porque é Deus dizendo que Jó é íntegro, é Deus dizendo que Jó é reto, é Deus dizendo que Jó é temente a Deus. E ele ainda diz mais: e se desvia do mal. E se desvia do mal. A pergunta que eu faço é: quem aqui 100% se desvia do mal? Quem aqui 100% se desvia do mal? Quem aqui? Se nós analisarmos com todo respeito, não há um só sequer que possa ao menos bater na trave a respeito das qualidades desse homem Jó. Não há um só sequer. Não há um só sequer. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou aqui com uma mensagem de desânimo. Pelo contrário, o que o meu amigo pediu para lhe falar nesta noite vai muito mais além do que isso. Quem aqui? Quem? Se você palmear a terra, você não vai encontrar um só sequer que tenha em si essas 4 qualidades, irmãozão. Que é reto, 100% reto, como Jó, 100% íntegro, como Jó, 100% temente a Deus, como Jó, e 100% que se desvia do mal, como Jó. Ninguém. Só que interessante, né? O que é interessante é que mesmo tendo todas essas qualidades, isso não impediu que Satanás se levantasse contra ele. E louvado seja Deus, que Deus permitiu-nos ficar sabendo. Eu vou repetir: mesmo Jó tendo todas essas qualidades, isso não impediu que Satanás se levantasse contra ele. Então quer dizer que muitas vezes você tem de passar por luta, passar por dificuldade, passar por perseguições, passar por seja que área que for da sua vida. E muitas vezes você não precisa ter feito nada de errado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você pode estar passando por luta e não está fazendo nada de errado. Por que está aqui? Porque nós sabemos do que vai acontecer com Jó. E é isso que eu quero que você abra o seu coração nesta noite. Porque um dos grandes propósitos do diabo é justamente que, passando por luta, passando por provação, passando por momentos difíceis, ficamos procurando, meio que querendo saber por que estamos passando por aquilo. E quando não encontramos defeito em nós, procuramos defeito em outras pessoas. Não, eu já sei por que é. Por causa do meu irmão, por causa do meu vizinho, por causa das pessoas com quem eu trabalho. Eu trabalho no meio de um bocado de macumbeiro, feiticeiro, invejoso, olho gordo, olho estufado, olho arregalado. Eu acho que é por causa deles que eu estou passando pelo que eu estou passando. E nós começamos a escacaviar, como diz o Matuto. Ficamos procurando para ver uma forma, um jeito, uma maneira, para ver se a gente consegue encontrarmos um denominador. E quando nós não encontramos, entramos em parafuso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus quer falar com você nessa noite. Jó não precisou ter feito coisa alguma. Jó não precisou ter errado. Jó não precisou ter pecado. Jó não precisou ter cometido nenhum erro para que Satanás, o diabo, olhasse para ele e dissesse: hoje eu escolhi a Jó para provar. Existem momentos na nossa vida, eu não sei com você, mas existem momentos na vida, irmã Suiane, que parece que Satanás é aquele infeliz que eu quero que ele se ferre. Existem momentos na vida em que ele olha para você e diz assim: ah, você que eu vou provar. E aí vem luta para cá, luta para ali, luta dali, luta daquela. Rapaz, é tanta luta que você não sabe nem qual das lutas você vai lidar com ela primeiro. Você não sabe se vai lidar com a luta familiar, com a luta conjugal, com a luta espiritual, com a luta financeira, com a luta na área da enfermidade, quer dizer, física no corpo. Você fica, sabe, de repente a luta não é com os da sua casa, mas é com irmãos seus, é parentes seus, até pessoas que não tem nada a ver com a tua vida, e você fica, sabe, perdido no tempo. Interessante, né? Porque Jó
não tinha de ter feito coisa alguma. Mas a pergunta aqui, que o meu amigo também quer fazer nesta noite é: o que está por detrás? O que Satanás quer? O que Satanás realmente quer? Então aqui vem algo que, com todo respeito, talvez muitos que aqui já estão há tempo servindo a Deus, que já leram e releram o livro de Jó, quando o meu amigo começar a mostrar aqui em detalhes o que está por detrás, qual é a verdadeira intenção de Satanás, o que realmente ele intenta por detrás, o que ele quer, fazendo com que as lutas sobrevenham de tal forma, de tal maneira, que você não encontra motivos, o porquê de estar passando por aquilo, o que ele quer. Então nesta madrugada o meu amigo me deu esta palavra e disse: você vá lá e descortine Satanás diante dos olhos deles. Se tivesse uma cortina aqui diante de Deus, se tivesse uma cortina aqui, eu descortinava, eu puxava a cortina, e o título desta mensagem seria: descortinando Satanás. Descortinando Satanás. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Satanás, a partir desse momento, vai perder toda a autoridade sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde mental, espiritual, física, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu vou pregar com esse tom de voz que você está ouvindo, porque foi assim que o meu amigo Espírito Santo pediu com que eu pregasse nesta noite. Com esse tom de voz, com quem está brigando, chamando a atenção, puxando da orelha. Porque quem não se importa contigo te elogia. Quem não se importa contigo te aplaude, te festeja, te comemora. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor, mas quem se importa contigo te corrige, te chama a atenção, te diz: opa, vamos por esse caminho que vai dar certo. A questão aqui é: quais são os planos de Satanás, uma vez que nós sabemos que por luta todos nós passamos? O que esse infeliz quer por detrás então? Vamos aqui então, Jó capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim, versículo 7: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é um desocupado. A única ocupação que ele acha é quando ele encontra alguém para de alguma forma tentar perseguir, para ver se consegue derrubar. A Bíblia está dizendo que Deus fez uma pergunta a Satanás: de onde é que você vem? Vem de onde? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Eu venho de lugar nenhum, eu venho de canto algum, é de lá que eu venho. E é verdade, porque ele não tem onde residir, ele não tem onde morar, é bíblico. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus de Nazaré, falando sobre uma libertação, a Bíblia diz que um certo dia um certo foi liberto, o demônio saiu daquela pessoa. A Bíblia diz que Jesus disse: quando alguém é liberto, quando o espírito maligno sai de uma pessoa, a Bíblia diz que o demônio começa a rodear a terra, mas se lembra de onde saiu e volta e vê aquela pessoa, o qual ele chama de casa, adornada, varrida, porém desocupada. Adornada quer dizer completamente em ordem. Antes o que era uma bagunça, agora está em ordem. Varrida quer dizer limpa, perdoada dos pecados, mas vazia, uma pessoa ainda descompromissada com Deus. Porém a Bíblia diz que Satanás não tem mais a mesma autoridade sobre aquela pessoa, porque ele já foi expulso daquela pessoa. Não tem mais como ele simplesmente chegar e dizer: toma só mais um copinho, porque para a glória de Deus já foi liberto. Não tem mais como ele simplesmente pegar o cigarro e dar só mais uma tragada. Não, porque também já foi liberto. Não tem mais como ele agora usar o celular para ver pornografia, porque para a glória de Deus ele também já foi liberto. Então Satanás sabe que ele perdeu a autoridade sobre a vida daquela pessoa.
Não tem mais como levá-lo à falência, porque sabe muito bem em que ele também, tendo sido expulso, ele perdeu a autoridade no campo financeiro, na vida daquela pessoa. Não tem mais como colocar em depressão, porque naquela área também ele já foi vencido, e não tem como simplesmente pegar e levar aquela pessoa para a depressão. Mas ele para e pensa: espera ainda, sozinho eu não posso vencê-lo, sozinho eu não posso derrubá-lo. E aí o Senhor Jesus Cristo disse, e ele vai e pega 7 demônios piores do que ele e volta para tentar, para ver se de alguma forma aquela pessoa comete os erros em que Satanás esperava que Jó cometesse, a fim de que a vida daquela pessoa se torne 7 vezes piores do que era no começo. Veja que Deus perguntou: vem de onde? De rodear a terra e passear por ela. E Jesus vai falar para nós lá no Novo Testamento sobre isso. E aí de repente no versículo de número 8, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Tu vistes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus vai apontar as qualidades de Jó. Deus vai dizer a Satanás que há um homem na terra que é íntegro, que é temente a Deus, que se desvia do mal e que é reto. Porém é impressionante dizer, porque no versículo 9 a Bíblia diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? A palavra debalde quer dizer em vão, desnecessariamente. O que Satanás está dizendo é: porventura Jó não te teme em vão? Porventura Jó não tem medo de ti desnecessariamente? É o que Satanás está dizendo para Deus acerca de Jó. Satanás não acusa Jó naquilo que Deus disse que ele era. Satanás não diz: não, é mentira, porque Jó não é reto, Jó não te teme, Jó não é íntegro e Jó não se desvia do mal. Satanás não fala isso. Satanás vai dizer: porventura, por acaso Jó não te teme desnecessariamente? Versículo de número 10. Porventura, isso são palavras de Satanás faladas e escritas na Bíblia. Porque quem está falando aqui não é o Espírito Santo, foi Satanás falando para Deus, e Deus então pegou a mão de Moisés e escreveu o que saiu da boca do infeliz, para que nós ficássemos sabendo qual é a verdadeira intenção de Satanás quando ele se levanta contra mim, contra ti e contra nós. O que que ele quer? O que que realmente ele espera que nós façamos, como ele esperou da parte de Jó. Só que Jó, para a glória de Deus, deixou-nos bem claro qual era a intenção de Satanás, e Deus, louvado seja o nome do Senhor, através de Jó, também testificou que se Jó conseguiu, você também pode conseguir. Glória a Deus, porque ele foi derrotado por Jó, e você pode derrotá-lo do mesmo jeito. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Então sacode esse irmão e pergunta: você crê de verdade nisso? Porque se Jó venceu a Satanás e ficou registrado, nós podemos vencer também. Como é, irmão Dimar? Você me perguntou por que não foi Deus que venceu Satanás, mas sim Jó? Gostei da pergunta. Por que Deus vai descer do seu trono de glória para lidar com Satanás, se há vasos de barro que pode muito bem Deus usar só para vencer o diabo? Oh, glória! Vaso de barro, olha para o irmão e diga: você é vaso de barro. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus coloca a excelência do seu poder em vasos de barro só para confundir os fortes. Por que Deus vai descer do seu trono? Por que Deus vai sair do seu céu dos céus para lidar com Satanás, se ele tem você para pisar em cabeça de serpente e escorpião, meu irmão?
Por que Deus vai dizer assim: ei, por gentileza, eu estou indo lá na terra, tá bom? Porque eu tenho que ir lá, eu tenho que vencer Satanás, eu tenho que humilhar Satanás. Para que ele vai fazer isso? Se a Bíblia Sagrada diz que vós tens poder e autoridade, e em nome do Senhor Jesus Cristo, tem através do seu nome um exército de anjos, em que diz a Bíblia Sagrada, que não só para pisar em serpente e escorpião, mas em nome de Cristo ordenar a saída do mal, e ele tem que se retirar. Em nome de... Olha para o irmão que está do teu lado e diga: já estou me aquecendo. Diga: já estou me aquecendo. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: eu já estou procurando um demônio só para mandar ele para o inferno. Pode dizer. Glória a Deus. Agora preste atenção, porque a Bíblia diz: porventura tu não cercaste. Olha que Satanás está dizendo para Deus: porventura, por acaso, tu não cercastes de sebe. O que quer dizer sebe? Cerca de espinho. O que foi que colocaram na cabeça de Jesus? Uma cerca. O que é mais interessante, você sabe o que é? É que Satanás sabe muito bem que você é protegido. Não é por arames farpados, não. É por cerca de espinho. É pela coroa do Mestre. É pela coroa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que tu fostes coroado com honra. A Bíblia Sagrada diz que temos o cuidado para não perdermos a nossa coroa. A Bíblia Sagrada diz, também está escrito, que a mim, a você, a nós, coroaste-nos o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Olha para o irmão que está do céu e diga: uma coroa sobre a sua cabeça. Aí a Bíblia diz: porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. Satanás sabe muito bem que Deus não te deixou desguarnecido e nem desprotegido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essas palavras aí da Bíblia foi Satanás que falou, gente. Saiu da boca do infeliz. E Deus é tão bom que disse: Moisés, escreve. Mas Senhor, quem falou isso foi Satanás. É por isso mesmo, escreve, que é só para o meu povo ficar sabendo que até Satanás sabe que eu guardo, que eu protejo e que eu defendo. Olha para o irmão e diga: só quem não sabe é você, irmão, parece. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Satanás está dizendo: Deus, Deus, tu cercastes a ele de sebe, tu colocastes uma cerca de proteção, mas não só protegestes a ele, tu cercastes a ele, a casa dele, que é a família, e tudo quanto tem, bens materiais. Satanás sabe que Deus não te deixou desprotegido. Por que é importante nós sabermos disso? Porque luta vem. Vem, meus irmãos. Porque lutas vêm, provações vêm, momentos difíceis vêm. Porque vem. Vem hora que parece que Deus está do outro lado da rua e você está do lado de cá sozinho. Tem hora que realmente a vontade é jogar tudo para cima, porque você olha para fora, você vê um bocado de ímpio, não estou falando mal, mas parece que o capim e o jardim da casa deles é mais verde do que o seu. Tem hora que você fica procurando motivos do porquê de ainda continuar servindo a Deus. Tem hora que você sabe, você fica como o próprio Jó: aonde está o Deus que me fez? Está na Bíblia esse versículo. Você faz como no livro de Salmos, quando o salmista Davi dizia: ó Senhor, ouve, porque todos dizem: aonde está o seu Deus em quem tem posto a sua confiança? Ó Senhor, ouve, porque eles riem de mim, porque eles atribuem que a ti, Senhor, não há poder para que possa me salvar. Eu estou lhe dando versículos da Bíblia. Porque luta vem. Mas aqui a questão é a seguinte: qual é a verdadeira intenção por detrás? O que é que o inimigo espera que nós façamos quando a luta vem? O bom é que, para a glória de Deus, o próprio inimigo falando: Deus
permitiu com que fosse escrito, para que ficássemos sabendo e descortinássemos Satanás. Porque olha o que é que a Bíblia diz aqui, está escrito: porventura tu não cercaste de Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Versículo de número 11, agora começa: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Dá para você ler? Eu vou ler e eu quero que você repita, amém? Vamos lá. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, diga para o seu irmão, foi isso que Satanás disse: e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Olha para cá, é muito simples. Qual é a primeira intenção de Satanás quando se levanta contra nós com lutas, adversidades, problemas e barreiras? Qual é a intenção por detrás? Qual é a verdadeira intenção? Será que Satanás tem 100% de certeza que nós vamos perder? Não. Ele não tem 100% de certeza que vamos perder. Na verdade, ele até sabe que quem vai perder é ele, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Se não desistirmos, se não nos abatermos e ficarmos paralisados, pensando que somos o patinho feio na história, se não contribuirmos com o inimigo, mas se para a glória de Deus continuarmos avançando, como foi Eliseu e o seu servo, que quando este disse que mais são dos que são por nós do que os que são contra nós, se não recuarmos, mas se resistirmos na fé e nos sujeitarmos a Deus, o diabo fugirá de nós. Está na Bíblia. A questão aqui, a pergunta é muito simples. O próprio inimigo, aquele infeliz, ele disse o que ele espera de mim, o que ele espera de você, o que ele espera de nós quando a luta se levanta. E está aqui escrito, olha o que ele diz: e verás se não blasfema contra ti na tua face. A primeira coisa que o inimigo espera quando a luta bate a nossa porta é que blasfememos. Está escrito aí. Ele está dizendo: Deus, oh Deus, deixa a luta vir sobre Jó, deixa a luta vir sobre a casa dele, deixa a luta vir sobre a família dele, sobre os bens dele, sobre a saúde dele, e tu verás que ele vai blasfemar contra ti. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus de Nazaré vai tentar nos abrir os nossos olhos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo disse, está escrito na palavra de Deus: se o homem pecar contra Deus, tem o quê? Perdão. Escute, se o homem pecar contra Deus, o que ele tem? Perdão. Se o homem pecar contra Jesus Cristo, o que ele tem? Mas se o homem blasfemar contra o Espírito Santo, e o que é blasfemar? É atribuir a Deus, no sentido de um sofrimento, ou seja, em que área que for em que esta pessoa estiver passando, pela luta que estiver passando, que é o que mais Satanás nos tenta levar a cometermos esse erro. Partiu um ente querido, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Como se fosse de Deus, a vontade de Deus que o homem morresse. A coisa não virou, a porta de emprego não deu certo. A primeira coisa que nós falamos: mas por que o Senhor não deixou que desse certo, Deus? É impressionante que o inimigo sempre vai tentar-nos, de alguma forma, colocarmos na conta de Deus, colocarmos como se Deus fosse mal, como se Deus tivesse um dedinho ali em a coisa ter desandado, em a coisa não ter funcionado como nós esperávamos que funcionasse.
Escute, porque isso aqui é muito sério. Talvez me perdoe, e a pergunta é a primeira que eu lhe fiz: quem é você quando as coisas não vão bem? Quem é você quando as coisas desandam? Pastor, eu perco as estribeiras, eu perco a paciência. Lá em casa eu fico que o senhor não tem ideia. Se a minha esposa dizer um A, eu falo o alfabeto completo. Se o meu marido disser as vogais, eu falo as consoantes completo. Olha, pastor, ninguém me suporta. Olha, pastor, ninguém me aguenta. Pastor, eu fico insuportável. Eu fico pior do que o fel. Pastor, eu fico num temperamento que o senhor não tem ideia, pastor. Ah, pastor, por mim, eu não via ninguém. Eu ficava dentro de um quarto. Pastor, eu me isolo logo. Pastor, eu entro logo em depressão. Eu procuro logo o primeiro remédio para dormir, para ver se o mundo se acaba. É isso? Quer dizer que esse é você? Quer dizer que esse é você de verdade? Quer dizer então que, com todo respeito, o inimigo tem se levantado e tem alcançado o alvo? Quer dizer então que você está se dando por derrotado? Quer dizer então que você está se dando por vencido? Quer dizer então que você está como que não tivesse mais chance? Quer dizer então que está como se você ficasse naquele pensamento de que tudo pelo que você está passando é porque é Deus que está simplesmente decidindo você passar pelo que está passando? Você não precisa ter feito nada de errado. Você pode ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal, e ainda assim olhar para a sua conta financeira, lá para a sua conta bancária, e dizer: meu Deus, esse negócio está no vermelho. Olhar para a sua despensa e dizer: Jesus, não tem 1 quilo de arroz para comer. Olhar para o seu corpo e ficar meu Deus, só vivo doente, Jesus. O dinheiro que eu pego é para comprar de remédio. Você de repente olha para os teus filhos, a língua é maior do que o corpo. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu, a tua palavra diz que o Senhor me deu os meus filhos não para minha vergonha. A tua palavra diz que o Senhor me deu os meus filhos para ser discípulos do Senhor. Está na tua palavra. Que filhos são esses, Jesus? Onde foi que eu errei? Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Porque a Bíblia está dizendo que Satanás disse foi para Deus: eu aposto contigo, Deus, eu aposto contigo. Se você tocar em alguma coisa deles, se você triscar, quer seja num fio de cabelo deles, eles vão blasfemar na tua cara. Eles vão blasfemar de ti. Eles vão olhar para ti e vão olhar para cima. E como a Bíblia Sagrada diz, o ímpio olha para cima. Está escrito, irmãozão. A Bíblia diz que o ímpio na luta olha para cima e diz: aonde está o Senhor, para que eu nele possa confiar? O ímpio faz isso. Sacode esse irmão que parece que estão começando a entender o que Deus está querendo nesta noite fazer. Sacode ele e diz: acorda, irmão. Quem é você? Quem é você? Primeira coisa, Satanás quer que você blasfeme. Satanás quer que você simplesmente blasfeme. E sabemos do que foi que aconteceu. A coisa pegou. Ele não conseguiu fazer com que Deus entrasse na dele. E Deus diz: pois vai lá e toca. Pode tocar. Pode tocar. Vai lá e toca. Pode tocar. Ele foi e tocou. Olha a resposta de Jó. Capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou. E rasgou o seu manto. E raspou a sua cabeça. E se lançou em terra. O quê? Adorou. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: 1-0 para Jó. Fez o quê? Adorou. Adorou. Quem estava aqui no dia do velório? Como foi que eu entrei aqui? Meu Deus!
Foi assim? Bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou mentindo? Ah, irmão, sei que vocês estão chorando por quê, irmão? Foi assim? Vocês estão chorando por quê? Vocês estão tristes por quê? Vocês estão tristes por quê? Como é que você levanta um caído estando prostrado, minha irmã? Tem horas que você tem que ser forte, não por você, mas pelos outros. Toda corada. Tem horas que você tem que deixar de ser você, e você tem que começar a olhar que tem pessoas que estão ao teu redor, que precisa da tua fortaleza. Tem horas que você não pode olhar para você, sabe por conta de quê? Porque tem pessoas que contam com você. Tem hora que ser você não importa, não interessa. Você coloca de lado. Você esquece. Tá bonito, rapaz? Você esquece. Tem hora que você tem que pôr isso no teu coração. É impressionante se dizer que Jó estava na situação em que estava, mas louvado seja Deus, que ele rasgou as suas vestes. E o que foi que ele fez? Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: adore a Deus. Quem quer uma palavra profética aqui? Quem quer uma palavra profética aqui? Levanta rapidinho, por favor. Levanta, por favor. Nome de Jesus. Amém? Amém? Fica de frente para uma pessoa, quem seja a pessoa qual for. Fica de frente para ela. Aleluia. Diga para essa pessoa: você é profeta de Deus na tua vida agora. Não diga: eu vou ser profeta de Deus na tua vida agora. Eu vou te ensinar. Não pela carne, não pelo sangue, nem pelo pastor, mas pelo Espírito Santo de Deus, que sabe do que você está passando. Você vai confundir o inimigo a partir do que eu vou lhe dizer. Aí diga para o seu irmão: amém. Diga amém. Diga amém. Vem cá, meu irmão, para você não ficar sozinho, vem para cá. Dá certinho nós dois. Tudo de rosa. Deus te abençoe. Fica aqui. É profético. Amém? Amém. Então olhe para o irmão. Diga: meu irmão, eu vou ser profeta de Deus na tua vida. Deus mandou lhe dizer, porque sabe o que você está passando, para você confundir o diabo. Confunda-o com um sorriso. Amém? Amém? Pois meu pastor, pensei que o senhor ia mandar eu subir monte, descer monte, sobe monte, desce monte, joelho no chão. Querido, para confundir o diabo, ele jamais espera que você adore a Deus. Abraão fortalecia no Senhor, dando glória a Deus. Ei, você quer confundir o diabo, sim ou não? Sim. Dê um sorriso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Confunda o diabo com um sorriso, porque está escrito, aprove ao Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação, porque assim está escrito, que Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque assim está escrito. Diga ao fraco: eu sou forte, porque assim está escrito. Oh, glória a Deus por isso. Porque assim está escrito, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quem é que não se sente fraco diante da luta? Quem é que não se sente fraco? Tem alguém aqui que não se sinta? Todos nós. Mas aí vem o Senhor, como no culto de hoje, e diz:
Não temas, ó pequenino rebanho. Está escrito esse versículo, viu? Não temas, ó pequenino rebanho, porque eu te ajudarei. Amém? Primeira vitória de Jó. Capítulo 2, para nós encerrar. Em nome de Jesus. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então ele perdeu, se ausentou, porque ninguém sofre a vida toda, ninguém passa a vida inteira sofrendo. Chega um momento do triunfo, da vitória, do gozo, dos pastos verdejantes, das águas transbordantes, do mar que se abre, do Jordão que recua. E o teu momento estará chegando em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 2: Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A mesma coisa, porque ele não muda, ele não se renova. Versículo 3: E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Só que ele agora vai acrescentar uma outra qualidade. E olha o que é que ele diz: e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Está na Bíblia ou não está? Olha o que Deus está dizendo para Satanás. Deus está dizendo: de onde é que tu vens, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Tu vistes por acaso o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Ele ainda retém a sinceridade dele comigo, uma vez que tu me incitou contra ele. Me incitou contra ele. Uma vez que tu me tentou, a mim que sou Deus, para atingi-lo, para fazer mal a ele. O que na verdade eu quero que você entenda nesta noite é a seguinte: como nós sabemos que Satanás não consegue incitar a Deus ser contra mim nem contra você, porque somos filhos e não bastardos, ele incita-nos a sermos contra Deus, a colocarmos na conta de Deus. Deus não tem culpa, com todo respeito, Deus não tem culpa da sua conta estar no vermelho. Deus te deu muitas oportunidades. Deus não tem culpa de hoje você estar coçando a cabeça, olhando para aquele pilha de faturas que você tem para pagar. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa de você vir e volta a viver doente, uma vez que Deus diz que o bom homem cuida do seu corpo. Deus não tem culpa de que hoje haja pessoas que entrem na tua casa, mexa na tua geladeira e ainda mexa na garrafa de café e coloca o café para tomar sem nem ter te pedido. Foi você que abriu a porta e permitiu que isso acontecesse, e a pessoa se acostumou e agora acha que a tua casa é a casa deles. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Mas não é porque Deus não tem culpa que Deus vai deixar você sofrer. Não é porque não é porque Deus não tem culpa que Deus vai fazer vistas cegas ou vistas grossas e não vai lhe ajudar. Não, pelo contrário, porque biblicamente falando, sabemos do término da história de Jó, que Deus, mesmo não tendo culpa de todo o sofrimento que Jó passou, porque Jó temia Deus debalde, Jó temia Deus desnecessariamente, o final da sua história é que Deus retribuiu 4 vezes mais de tudo que Satanás lhe tinha tomado, lhe deu de volta os seus
filhos que um dia ele tinha perdido. Se você está perdendo o controle dos teus filhos, eu falo como homem de Deus, descansa no teu coração, porque Deus vai trazer de volta a obediência dos teus filhos a ti. Com todo respeito, eu não sei, com todo respeito, me perdoe, mas de repente me perdoe, eu estou só sendo homem de Deus, não estou desejando mal a ninguém, mas talvez os teus filhos vão precisar de você mais uma vez, e você vai estar lá para ajudar, e você vai estar lá para aconselhar, você vai estar lá para colocar de pé. Deus vai trazer de volta a obediência dos teus filhos a você. Descanse no coração, descansa no coração, descansa em nome de Jesus, porque a Bíblia Sagrada está dizendo que essa é a segunda estratégia do inimigo, querendo de alguma forma fazer-nos com que nós culpemos a Deus do que passamos. Deus não tem culpa, meu irmão. Mas se você virar o seu rosto para a parede, como fez o rei Ezequias, se você dizer: Deus, o Senhor pode me ajudar, Deus dizer: claro que eu vou lhe ajudar. Deus não teve culpa da tempestade e o barco quase naufragar, quando eles chegaram para Jesus e disseram: não se te dá que pereçamos. E a Bíblia diz: e despertando ele, acordando ele, pôs-se de pé e disse: cala-te vento e aquieta-te mar. E calou-se o vento, aquietou-se o mar, e houve abundância, diz a Bíblia. A questão é o quanto você clama, é o quanto você confia, é o quanto você acredita. Ei, quem é você na luta? Quem é você na luta? Quem é você na dificuldade? Quem é você quando você encontra uma barreira? Quem é você quando Deus começa a abrir as portas e as coisas acontecerem? Onde é que está você no culto de quartas-feiras, quando você tem parentes seus que precisam serem salvos, e que Deus te procura nos cultos de quarta-feira, e às vezes você não tem nada a fazer, e fica na sua casa no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, e o tempo passa do mesmo jeito, e fica uma brecha do tamanho do mundo no mundo espiritual. Onde é que você está numa plena sexta-feira, em cultos de libertação, de pisar na cabeça da serpente e do escorpião, quando você tem parentes seus que precisam ser libertos? Quando você tem pessoas debaixo do seu telhado, debaixo do seu teto, que me perdoe, que é um viciado ainda em drogas, que é viciado ainda em jogos, que ainda não é ainda dono de si mesmo, porque o inimigo usa como bem quer. Aonde está você? Onde é que você está? Se você não sabe, o diabo ele ama quando não oramos. O diabo ama quando nos apostatamos. O diabo ama quando começamos a pormos desculpas em cima de desculpas e começamos a justificarmos os motivos pelos quais não estamos servindo a Deus como deveríamos servir. Eu sei que não está sendo o culto do glória a Deus e nem do aleluia, mas eu acredito de todo o meu coração, em nome de Jesus, que está sendo o culto que com certeza alguém aqui estava precisando ouvir. Quem é você? Para nós encerrarmos, a Bíblia Sagrada diz, capítulo 2, uma vez que Jó está na situação em que está, Jó está exatamente como ninguém gostaria de se encontrar. Para nós encerrar, capítulo de número 2, versículo de número 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A terceira maneira com que Satanás vai tentar-nos dentro da luta, já que ele não conseguiu da primeira, que foi justamente de alguma forma blasfemar contra Deus, como ele não conseguiu fazer com que colocássemos na conta de Deus o que estamos passando, a luta que estamos passando, agora ele vai usar pessoas de dentro da própria casa, pessoas de dentro da própria família, pessoas que vão chegar para você e vão dizer: do que adianta ir para a igreja se a tua vida não muda? Do que adianta você estar servindo a um Deus
você diz que é grande e vive uma vida minúscula. Do que adianta você uma hora dessa estar lendo a Bíblia se eu não vejo nada mudando na tua vida? Do que adianta? E aí, se você não vigiar, aquilo entra no teu coração, aí você olha para um lado, olha para o outro e diz: é verdade, realmente é isso que está acontecendo. A mulher de Jó chegou para Jó e disse de forma bastante clara: tu não está vendo não, que servir a esse Deus é algo sem futuro? Você não está vendo não, que servir a esse Deus é algo que não tem futuro nenhum? Ei, talvez você esteja passando exatamente a mesma coisa na tua família. Talvez pessoas da tua casa estão dizendo para você: tua vida mudar, e estão rindo de você. Mas tem um ditado que diz que rir por último, então prepara a tua gargalhada, que está chegando a tua hora de rir. E a terceira maneira, a terceira forma, veja que agora não é mais outra coisa, agora é os de dentro da própria casa, é os de dentro da própria família. São os que olham para você e dizem assim: cadê o Deus que tu serve? Cadê Ele? E se você não vigiar, você não blasfemou da primeira, você não colocou culpa em Deus na segunda, mas aí o inimigo começa a colocar no teu coração: você mesmo, né? E aí você vai fraquejando. E depois que você desiste, essas pessoas já não falam mais. Então dá para entender que o alvo dessas pessoas era só parar você. Jó não condenou a esposa de Jó. Deus não condenou a esposa de Jó. E jamais devemos jogarmos uma só pedra nessa mulher, porque perder 7 filhos numa noite só não é fácil. Deus não a condenou, Deus não a julgou, Deus não a apontou, porque só quem é mãe sabe a dor que aquela mulher deve ter sentido. Só quem é pai sabe a dor que ela também deve ter sentido. Porque perder 7 de uma vez só, dá para imaginar 7 caixões, 7 túmulos, não sabe nem por qual chorar direito, não sabe se chora pelo primeiro, pelo terceiro, pelo quinto, pelo sexto ou pelo sétimo, não tem nem lágrima para chorar, porque não tem como chorar por 7 filhos de uma vez só. Deus não a julgou, Deus não a criticou, Deus não a apontou, e Deus também não a substituiu, porque no fim da história de Jó, foi exatamente esta mulher a quem, para a glória de Deus, Jó teve de ter mais 7 filhos e participar de uma vida abundante como ela nunca teve, porque Deus devolveu 4 vezes mais de tudo aquilo que Satanás tinha lhe roubado. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Você sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante é que a Bíblia Sagrada diz em que agora Deus vai reverter a situação de Jó. Deus vai fazer com que a situação de Jó virasse da noite para o dia, porque é assim que Deus faz, o inesperado. Diga: Deus vai fazer o inesperado na tua vida. Mais uma vez. De novo. Como é que andam as tuas expectativas? Como é que andam as tuas expectativas? Como é que ela anda? Como é que andam as tuas expectativas? Por favor, para terminar, Jó 41, 42.
Jó 42. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Então vamos terminar. Primeiro, Deus quer que blasfememos. Segundo, amém? Primeiro, Satanás quer que blasfememos. Amém? Amém. Segundo, Satanás quer que coloquemos na conta de Deus as lutas que passamos. Amém? Amém. Terceiro, ele quer que pessoas da nossa casa, da nossa família, que fala como a mulher de Jó falou, entre no nosso coração e comecemos a pensarmos como eles pensam, porque eles dizem: onde está o Deus que você serve? O que adianta ir para a igreja? O que adianta orar? Vê, besta, deixou de fumar, deixou de beber, vê o que mudou na tua vida. Não mudou nada. Mas eu quero falar do final e é rápido, porque é assim que em nome de Jesus vai acontecer na sua vida, para a glória de Deus. Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro da Maria, do Pedro, do Fernando. E Deus virou o cativeiro, o sofrimento. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Vocês vão receber visitas ilustres que vão abençoar vocês. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Mas os meus irmãos estão me odiando. Vão deixar de lhe odiar nesse dia, só para Deus usar para te abençoar. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. Vieram pessoas de tudo quanto foi lugar, pessoas que do nada começaram a despertar no coração o desejo de visitar a Jó. Outros que outrora o tinham abandonado, o tinham esculachado, o tinham deixado de lado, que já não queria mais saber da existência de Jó, mas começou a despertar em seus corações um desejo, uma vontade de ir até Jó. Não, vamos até Jó, vamos até ele, vamos lá. E começou Deus a trabalhar no coração dessas pessoas, os mesmos que outrora esculacharam, os mesmos que outrora apedrejaram a Jó, os mesmos que outrora viraram as costas para Jó, os mesmos que fizeram isso contigo, alguns e outros mais que nunca, jamais você sequer ouvira falar. Deus vai visitar essas pessoas, só para que elas saiam de onde elas estiverem, e elas virão exatamente como está escrito aqui, diz a Bíblia. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. Você não está entendendo? Ninguém prospera do nada. Ninguém tem como começar do nada, a não ser que tenha alguma coisa para começar. Como Jó tinha perdido tudo, como Jó estava só com um caco de telha passando sobre a ferida, Deus vai visitar pessoas, pessoas virão até ele, pessoas que antes diziam: cadê o teu Deus? Do que adianta servir o teu Deus? Deus vai fazer com que eles venham condoer-se em seus corações, e eles vão colocar a mão no bolso, e eles vão colocar a mão na bolsa, e eles vão até então colocar as mãos naquilo que eles tinham, e vão trazer até Jó. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então se prepare para quem está lhe devendo, Deus visitá-los, e eles vão se sentir tão incomodados que eles vão mandar um WhatsApp dizendo: mulher, pelo amor de Deus, estou com 3 dias e 3 noites que eu não consigo dormir, criatura, e olha, algo está me incomodando. Quanto é que eu estou te devendo mesmo? E você vai dizer: é tanto. Pois mulher, faz o seguinte, manda para mim a tua chave Pix, que eu já estou mandando agora mesmo. Eu já perdi foi as esperanças, pois não perca não, porque Deus está restaurando, recuperando, e está lhe dizendo: é assim que Ele, Deus, vai fazer.
E ele diz: mas aqui, e lhe deu uma peça de dinheiro e pendentes de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estádio de Jó, mais do que o primeiro. Se você achou que no começo era bom, se prepara, porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: eu estou empolgado, irmão. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E lhe digo mais: você não vai viver de promessas. Olhe para mim, levanta a cabeça. Você não vai viver de promessas. Você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai viver de promessas realizadas. Repito, pelo Espírito Santo, você não vai viver de promessas, você vai viver de promessas realizadas. Você não está entendendo, é porque você está na luta, você não está acreditando, você está vendo a tempestade e não está conseguindo ver o que Deus pode fazer na tempestade, você está no deserto e não está conseguindo ver que Deus tira a água da rocha, você está passando por uma luta, está passando por um momento de escassez e não consegue ver que Deus multiplica pão e peixe, você está passando por uma fase tão difícil na sua vida, que você não percebe que quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo eu, diz o Senhor, cumprirei. Sacode o irmão que está do seu lado e eu termino. Diga: você. Não, segura na mão dele aí. Vem cá, filho, vem cá, vem cá. Vem cá, em nome de Jesus. Segura na mão. Segura firme, rapaz, assim, isso. Segura na mão dele aí. Dá uma sacudida santa assim, ó. Dá uma sacudida e diga: você não vai viver só de promessas. Você vai viver de promessas realizadas. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: não me segura não, que eu vou que vou. Deus é grande. Se você acha que Deus ia trazer lá do céu para lhe dar, na verdade Ele já colocou na mão de pessoas para te visitar, só para colocar nas tuas mãos. Amém? Aplauda o Senhor bem forte então. Você não vai viver só de promessas. Você vai viver de promessas realizadas. Tchau.